Vem costurar comigo? Vai topar esse desafio? Então antes, confere o Guia Express. E se esse modelo tem a sua cara, então vem acompanhar o passo a passo. Já segue a gente por aí, nos outros canais? E o nosso site, já navegou por lá? Você acessa www.lililor.costuracriativaeterapeutica.com, navega pelo menu e vai encontrar vários projetos, tanto para iniciantes da costura, quanto para pessoas que já costuram há bastante tempo. Eu tenho certeza que você vai encontrar um projeto que é a sua cara. E no menu Free Downloads, você baixa qualquer projeto na hora. E se você gostar desse casaquete, deixa aqui o seu like e envie esse vídeo para outras colegas que também gostam de costurar. Vem costurar comigo. Ficou por aqui? Então vambora. Já tá com o seu kit impresso? Se não, acesse o nosso site www.lililor.costuracriativaeterapeutica.com. Eu vou deixar no rodapé desse vídeo. E no primeiro comentário desse vídeo, você vai encontrar o link direto para o site na página desse produto. Os nossos projetos de costura, eles são feitos tanto para pessoas que estão iniciando no processo da costura, quanto para quem já costura de forma intermediária, e para aquelas costureiras que já costuram há um tempão, só não gostam de fazer o molde. Os nossos moldes são muito fáceis de utilizar. Assim que você finalizar o processo da compra, você vai receber o caderno de moldes no tamanho que você escolher. São 2 kits, PMG, IGG, X2G e X3G. Além das folhas do molde para você montar, o nosso kit vem com todas as informações necessárias. Vem com modelos de réguas que você pode precisar utilizar e vem também com tabelas de medidas. Você vai escolher uma cor que representa o tamanho do molde que você quer recortar. Os nossos moldes não têm margem de costura, mas neles você vai encontrar toda a informação, a quantidade de vezes que você precisa cortar cada uma das partes, a posição que o molde deve ficar com relação ao tecido, com os nomes e nomenclaturas de cada uma das partes. E vem também com o modelo da folha de corte, para você saber exatamente como vai ficar a sua folha quando você acabar de unir todas as partes dela. Agora que eu já passei para vocês todos os recadinhos, vamos falar um pouco desse casaqueto lindo. Eu escolhi fazer esse modelo com uma malha bouclé. Ela tem esses fios mesclados com preto e bege e cinza, que dão um look lindo e vão casar perfeitamente com esse modelo. Presta atenção na parte da frente desse modelo. Olha só, você vai ver que na lateral tem uma pence. Essa pence está com uma profundidade de 3 centímetros. Você pode aumentar ou diminuir em função do tamanho do seu busto. Por isso, eu sempre sugiro, antes de começar a cortar o molde, verifica pela tabela de medidas se você, ao escolher um tamanho que representa uma determinada medida, você está dentro do padrão de todas aquelas medidas. Pode ser que você precise aumentar um pouco o comprimento da manga, pode ser que você precise alargar um pouco a área do busto, ou mesmo diminuir. Observe o recorte da pence na parte da frente, aqui no risco. Bom, eu vou começar a costurar esse modelo. Vem, que eu vou te mostrar. A gente vai começar unindo as 2 partes da frente nas costas. Isso mesmo, a gente vai unir pelos ombros. A combinação de fios dessa malha bouclé faz com que a parte direita do tecido fique um pouquinho mais solta do que a parte do avesso, como vocês estão vendo aqui na imagem. Por isso é importante que você trabalhe com uma batida de ponto, caso você esteja utilizando a máquina reta, uma batida de ponto mais fechada, uma média de uns 2 ou 3 pontos no máximo por centímetro. E feita essa emenda dos ombros, vai ser muito importante para dar um bom acabamento que você passe um zigue-zague no acabamento dessa costura, ou mesmo um overlock. No caso da malha bouclé principalmente, o ponto do zigue-zague ele deve ficar um pouquinho mais apertado. Assim, todos os fios que vão sobrando ali da emenda da costura ficam amarradinhos dentro do ponto. Bom, com a costura dos ombros pronta, eu quero mostrar para você
como tá ficando a nossa peça. Olha só. Olha que bonita. Dá para ver bem a abertura aqui da pence, né, que tá para as laterais, e eu vou mostrar para vocês. Esse modelo, ele tem revel na frente, nas duas abas da frente e nas costas. A gente vai prender o revel na parte da frente, mas a gente vai embutir a gola no meio do revel. Então eu vou pregar deixando um espacinho para encaixar a gola. Eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Deixa eu virar essa malha, que vai ficar mais fácil eu te mostrar. Aqui você vai ajeitar bem assim e visualiza aqui comigo. Olha só, aqui tá o revel. O revel, não esquece de espelhar que ele tem que ficar do lado direito, né? A gente vai pregar ali no ombro e vai fazer um acabamento aqui também, nessa borda toda, que não vai ficar costurada, certo? Então, olha só, o revel de um lado, o revel do outro, tudo já costuradinho. Agora, a gente vai prender na peça, certo? Como que a gente vai fazer isso? Desse jeitinho aqui, ó. Vamos visualizar como a gente quer essa peça pronta. A gente quer que ela fique costurada dessa forma, certo? Então, a gente vai costurar, mas não vai costurar a parte da gola, vai costurar só a frente. E vamos fazer uma costura normal, a gente vai só encaixar aqui para que depois fique bem certinho, ombro com ombro, né? E vou costurar somente a parte da frente. É bem importante que essas costuras, elas fiquem emendadas certinho. O ombro bem ajustado no ombro, o centro da gola no centro do decote das costas. Assim a peça fica com um acabamento perfeito. Se você, assim como eu, não estiver usando um overlock, não precisa ficar assustada com as rebarbas que vão ficando da malha bouclé. É assim mesmo. Mas o ponto bem amarradinho vai dar o acabamento necessário. Bom, eu estou acelerando aqui enquanto eu converso com vocês, mas agora eu vou te mostrar como ficou a costura do revel. Observa aqui no vídeo que eu costurei toda a parte da peça, menos a parte que encaixa a gola, porque agora é justamente isso que a gente vai fazer. Bom, a gente vai costurar a gola pela base dela, pela parte menor dela, que é a que vai encaixar no decote. Bom, a gola feita, eu vou marcar o meio da gola, justamente no meio das costas. Observa como ela vai encaixar todinha aqui para frente. Eu vou prender essa gola aqui com alfinete, mas se você se sentir mais confiante em passar uma costura, alinhavar, você pode alinhavar também. Feito isso, é só a gente costurar. Acompanhe aqui na máquina comigo que eu vou te mostrar. Aqui você deve prestar bastante atenção. Observa que você tem vários tecidos aqui. A gente tem a parte toda externa da frente ou das costas, né? A gente tem as duas partes da gola e tem também a parte do revel, ou seja, é uma espessura alta que a gente está costurando e é importante que você segure toda essa parte junto caso ela não esteja alinhavada ou alfinetada, para que nenhuma parte dela escape. Principalmente se você estiver utilizando um tecido texturizado, porque desmanchar costura em tecido assim texturizado é chato e é difícil e dá defeito. Eu optei por costurar aqui do meio da gola para um lado e agora vou costurar do meio da gola o outro lado. Observa que uma costura eu fiz de um lado e agora, para facilitar aqui a posição do corpo dessa jaqueta na máquina, eu estou costurando pelo lado das costas e não do revel. O ponto da máquina está super reguladinho, então não vai ter problema, não vai dar nenhuma alteração no produto final. Agora, se você optar por alinhavar ou mesmo alfinetar, você pode passar toda essa costura de uma vez só, sem problema. Feita essa costura, adivinha o que a gente vai fazer? Já sei, você falou em passar um zigue-zague ou um acabamento? É isso mesmo. Mas observa por aqui, enquanto eu ainda estou costurando, o outro lado. Olha só, tá vendo? A gola, ela vai ficar embutida entre essas duas costuras. Vai dar um acabamento bem bonito. E aí, tá gostando de fazer essa jaqueta comigo? Ela vai ficar linda, né? Bom, a gente já tá indo para uma etapa quase que final desse projeto. Vem comigo que eu vou te mostrar como tá ficando a nossa jaqueta. Olha como a gola tá bem colocada e como esse acabamento ficou todo para dentro. Agora faltam umas poucas etapas nessa peça e a próxima é colocar as mangas. Como que a gente vai colocar? A manga vai encaixada aqui nessa costura. E dessa vez eu vou costurar a manga de ponta a ponta, da cava da frente até a cava das costas, passando pelo ombro.
Se você ainda é iniciante na costura e resolveu fazer essa jaqueta, ela não é complicada como você está vendo, mas a manga, acho que é o ponto mais complicado para uma pessoa iniciante, porque é uma costura que faz muita curva, mas é só você prestar atenção e costurar com calma. E já sabe, se você não se sentir segura para fazer essa costura, alinhava a peça antes, né? O alfinete é bom, mas o alfinete às vezes ele prende um pouquinho, né? Então alinhavar às vezes funciona melhor. Para quem está começando, fica essa dica. Agora eu vou fazer todo o processo novamente com a outra manga. Eu gosto de ir mostrando passo a passo como a peça está ficando. Assim, você tem a oportunidade de construir comigo. Olha só, vamos lá. Olha como está a nossa peça. Agora, o que falta a gente fazer aqui? Nós vamos costurar a pence da parte da frente da peça. Isso mesmo. A pence você vai ajustar, né, mediante as suas medidas. Então a pence está com uma medida padrão no molde, mas se você tiver bastante busto, você pode deixá-la mais aberta, ou seja, costurar menos do que 2,5 cm. Se você tiver um busto pequeno, você pode costurar até um pouquinho mais. Vale a pena vestir no seu corpo, isso seria o ideal, para marcar já no corpo. Eu vou marcar aqui para vocês seguindo uma medida padrão da própria pence, que está de 2,5 cm. Pode ser também que você opte por não fazer essa pence. Se você tiver bastante busto, talvez ela nem seja mesmo necessária. Então veste no seu corpo, porque caso você não faça a pence, é só você cortar reto essa costurinha lateral. Vale a pena medir. E uma coisa é fato, fazendo a pence, elas devem estar exatamente iguais dos dois lados da peça. Então marca sua pence e compara um lado com o outro antes de costurar. Assim, você vai ter certeza que a peça ficou certinha. São esses detalhes pequenos na costura criativa que deixam a peça que você vai confeccionar com uma cara de uma peça profissional. Você nunca pode achar que está perdendo tempo ou ficar ansiosa ou fazer com pressa etapas de costura importantes como essa. Marca com calma, veste, observa. Se você tiver um busto para vestir ou uma outra pessoa que tenha umas medidas parecidas com a sua, vale a pena. Bom, com as pences marcadas, feito esse processo, a próxima etapa que a gente vai aproveitar na máquina é para fazer também a barra dos punhos. Eu vou começar costurando as pences, porque como vocês viram, eu marquei com alfinete, então para que eu possa manusear a peça com mais tranquilidade, não me machucar com esses alfinetes, eu já vou logo fazer essa costura. Eu vou costurar a pence e vou dar um retrocesso aqui na parte final dela, para que essa costura não fique soltando até eu fechar a lateral. E vou aproveitar desse lado também e já vou fazer a barra, mas antes vou fazer um acabamento na borda dessa costura da barra. Assim depois, somente uma costura já está resolvida a nossa barra. Porque esse tecido é encorpado, ele deve ter umas 260 gramas, então se eu dobrar 2 vezes vai ficar muito grosso. Bom, vou fazer também o acabamento já na outra manga, já vou partir para a barra. Quer ver? Olha só comigo. Eu vou dobrar 2,5 cm. Essa medida é uma medida padrão, normalmente, para esse tipo de acabamento. Eu vou fazer essa barra já nas 2 mangas. Gente, essa malha bouclé tá muito linda. Olha como aparece o detalhe. Até o avesso dela é bonito. Olha só. O punho da barra tá ficando assim. Olha que bonito. Bom, eu sigo acabando as barras por aqui. E lembrando, quando você faz a barra, antes de costurar o punho, essa emenda inicial aqui do punho, convém que você faça um arremate. Você dobra ela para o lado e costura a mão mesmo ali, para essa costura que ficou um pouquinho alta da união do punho, né, dobrado já junto com a barra, não incomode no seu pulso, principalmente quando você apoiar a sua manga, né, a sua mão em cima de algum lugar. Eu gosto de fazer esse tipo de arremate. Esse arremate também a gente faz quando faz tricô. Você pode observar nas malhas que você compra de tricô no mercado, com máquinas industriais, normalmente tem esse arremate nessa costura. Fica fino, fica bonito, fica confortável. Eu vou unir aqui toda essa manga e vou tomar um cuidado especial, principalmente embaixo dos braços. Essa é uma área que, como a gente movimenta muito, normalmente tende a abrir a costura. Então eu recomendo que, se for o caso, você passe até 2 vezes a costura para que fique bem firme. Desse lado da peça, a gente já vai para mais um acabamento. Então já sabe, se você tiver um overlock, uma máquina overlock, ou se você tiver uma máquina de costura que tem o ponto overlock,
você pode utilizar também, ou mesmo o zigue-zague. Nesse caso, o zigue-zague vai ter que ficar um pouquinho mais aberto, por conta do tecido ser muito alto realmente. Mas vai dar um acabamento bonito e a sua peça vai ficar linda. Eu vou acelerar aqui essa parte do vídeo, onde eu estou fechando a outra manga e fazendo o acabamento. Mas lembra, a gente vai aproveitar que está com a peça aqui também e vai fazer o acabamento em toda a base da barra dessa peça. Eu estou passando um zigue-zague aqui nela, né, para que a gente já possa na próxima etapa fazer a barra. Olha a nossa peça aqui na mesa, que bacana. A barra dos punhos está feita, agora vai faltar a barra na parte de baixo, onde a gente já fez o acabamento. Observa que quando você for fazer a barra dessa peça, você vai costurar junto o revel, certo? E vai dobrar aqui também uns 2,5 cm. Mas olha só, eu já fiz essa costura e vou te mostrar aqui a nossa peça pronta. E esse casaqueto ficou um charme e ficou lindo, ficou chique, sabe? Olha que lindo, apaixonada por ele. Você, me conta aqui, que tecido você escolheu para fazer? Agora eu vou colocar botões nesse casaco. Eu vou colocar botões pretos e vou colocar pelo menos uma meia dúzia de botões. Acho que vai completar esse look. Você costura os botões e depois toma cuidado para fazer a marcação da casa. Faz a casinha na mão se você não tiver uma caseadeira e deixa essa casa bem bonita para dar um toque final muito lindo nesse casaco. Bom, mais um projeto que a gente finaliza juntas. E eu espero que esse projeto tenha te inspirado como inspirou a mim. Que você possa continuar costurando com leveza, inspirada e curtindo esse momento. Se você gostou desse casaqueto, então curte e compartilhe esse vídeo com aquelas amigas que você sabe que vão adorar costurá-lo também. E você já sabe, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar muitos modelos como este, com o molde prontinho e fácil para você só se divertir costurando. Até o próximo vídeo.